Bom, pessoal, bom dia então de novo. Eu vou tentar ser bem objetivo, já que a gente está com o tempo agora um pouco reduzido, e deixar mais tempo para a gente discutir no final. Então, hoje o tema que me cabe discutir é em relação a endpoints e avaliação de resposta em pacientes com câncer de próstata avançado. Tá? Ah, Então, inicialmente eu vou discutir um pouco dos mecanismos de progressão da doença, falar um pouco dos estádios clínicos da doença e depois na discussão principal dos endpoints e da avaliação de resposta da doença, tanto por imagem quanto por PSA, tanto por sintomas. Então, como vocês todos sabem, o câncer de próstata é uma doença que depende de andrógeno para sua progressão. Esse foi um prêmio Nobel dado na década de 40 para esses investigadores, que descobriram então que quando se castrava o paciente, você poderia induzir então respostas muito dramáticas, significativas e ganhar controle de doença por um tempo prolongado. Então a gente sabe que hoje que a testosterona é o principal driver dessa doença, agindo sobre o receptor de testosterona. Então aqui um desenho esquemático falando um pouco da biologia da progressão da doença. Então aqui a gente tem a testosterona sendo convertida em dihidrotestosterona no citoplasma da célula, dihidrotestosterona se ligando no receptor de andrógeno, indo até o núcleo e levando então à proliferação celular, migração celular e metástase. A gente sabe que inúmeros tratamentos então tentam bloquear essa via de produção da testosterona e depois de algum tempo essa célula acaba tendo mecanismos de resistência adquirida ao bloqueio androgênico, especialmente com a produção extragonadal de testosterona, como por exemplo na adrenal, ou outros mecanismos para tentar reverter esse quadro. Além desses mecanismos, quer dizer, hoje a gente tem a abiraterona e a enzalutamida para serem utilizadas nesse contexto, mas mesmo assim alguns pacientes ainda progridem essas terapias e existem inúmeras outras vias de progressão que acabam bypassando o receptor de andrógeno. Então uma delas, por exemplo, é a via do PI3K. Existem então recentemente descritos a presença da variante splicing do receptor e outras vias, mutação do receptor de andrógeno e vias de bypass do receptor, ou seja, mostrando múltiplas formas de resistência aos tratamentos atualmente disponíveis. Bom, revendo então um pouco da linha do tempo do tratamento do câncer de próstata, então como eu mencionei, a castração é utilizada já há muitas décadas, e nos últimos anos, últimas décadas, inúmeros tratamentos foram incorporados. Esses tratamentos a gente sabe que têm eficácia modesta no controle da doença e foram utilizados por muitos anos. Ainda nos anos 2000, então, a incorporação de quimioterapia ativa no tratamento dos pacientes com doença resistente à castração. E, mais recentemente, novas drogas foram incorporadas no arsenal terapêutico contra a doença. Então, mais uma quimioterapia, cabazitaxel, abiraterona, enzalutamida, mais recentemente a apalutamida no tratamento da doença não metastática resistente à castração, e o Radium 223. Eu não vou entrar em detalhe em relação a esses tratamentos. Na verdade, o que a gente vai discutir hoje é como que esses tratamentos melhoram os desfechos dos pacientes e quais que são esses desfechos. Bom, então, entrando um pouco aqui nos estadios clínicos da doença, então, essa é a evolução natural do câncer de próstata, então, a gente tem os pacientes com doença clinicamente localizada, em que são tratados com prostatectomia radical, radioterapia e hormonioterapia, vigilância ativa, watchful waiting, quer dizer, são exatamente os casos que a gente discute aqui, predominantemente, onde o objetivo do tratamento é curar o paciente. Alguns pacientes não ficam curados, apresentam um PSA em elevação após a cirurgia e podem ser tratados então com radioterapia de resgate ou mesmo prostatectomia de resgate, hormonioterapia ou observação em alguns casos. Infelizmente, alguns pacientes evoluem com metástase, ou, na verdade, se apresentam inicialmente com doença metastática, e aí, nesse caso, a gente tem a opção de hormonioterapia isolada, mais recentemente, a associação de hormonioterapia com abiraterona ou com docetaxel. Alguns pacientes são castrados ainda sem terem metástase clinicamente detectável, e eles podem progredir para o câncer de próstata resistente à castração não metastático. O tratamento, muitas vezes, é somente manter a hormonioterapia e seguir esses pacientes, e mais recentemente, então, a incorporação de apalutamida ou enzalutamida no tratamento do paciente M0 resistente à castração, com base em estudos que demonstraram ganho em sobrevida livre de metástase. E, posteriormente, tratamentos para doença metastática resistente à castração. Aqui a gente tem uma série de drogas disponíveis,
o grande desafio hoje é como sequenciar essas drogas e como melhorar os resultados de tratamento, já que essas drogas elas acabam controlando a doença e não são terapias curativas, né? Então, falando um pouco dos objetivos do tratamento e dos desfechos que a gente utiliza para avaliar cada uma dessas medicações, né? Então, como eu já mencionei para vocês, o objetivo do tratamento nessa fase, no paciente com doença clinicamente localizada ou numa recidiva bioquímica, o objetivo é a cura, né? Então, o paciente faz prostatectomia radical, radioterapia de resgate, com ou sem hormonoterapia, e o objetivo ainda é curar o paciente. Posteriormente, num paciente que evolui com doença avançada e progressão de doença após tratamento local com intenção curativa, o objetivo do tratamento é principalmente atrasar a progressão, quer dizer, controlar a doença e evitar que o paciente faleça de câncer de próstata, né? E numa fase final, no paciente já metastático, obviamente a gente quer melhorar a sobrevida, mas especialmente melhorar a qualidade de vida e os sintomas desses pacientes. Então, a gente utiliza, na verdade, para os estudos clínicos que levaram à aprovação de todas essas drogas, para se homogeneizar a avaliação de resposta, foram criados vários desfechos clínicos para se entender qual que é a eficácia de cada uma dessas drogas, para que a gente possa comparar esses resultados. Então, os principais desfechos em todo estudo, especialmente da doença avançada e metastática, em primeiro lugar, sobrevida global. A gente quer drogas ativas que aumentem o tempo de vida do paciente. E o segundo, que no meu modo de ver é o mais importante, é qualidade de vida, né? Quer dizer, não adianta a gente aumentar o tempo de vida sem qualidade, a gente precisa aumentar o tempo de vida do paciente e que ele, nesse tempo, tenha uma boa qualidade de vida, não tenha dor, especialmente não tenha sintomas significativos, nem da doença e nem do tratamento. Mas existem vários outros desfechos importantes que são utilizados. Então, por exemplo, na doença clinicamente localizada, obviamente os critérios de recidiva bioquímica, que são amplamente utilizados por nós, como, por exemplo, o PSA abaixo de 0,2 como um marcador de resultado da cirurgia, do resultado cirúrgico após o procedimento. Num cenário já de recidiva bioquímica, então um endpoint muito importante é a sobrevida livre de metástase, que é o tempo entre a elevação do PSA após tratamento local e a identificação do sítio de metástase. E também para os pacientes que iniciam a hormonoterapia, tanto no cenário de recidiva bioquímica, mas especialmente no cenário de doença avançada, o nadir do PSA. Quer dizer, quanto mais baixo o PSA, melhor o desfecho do paciente. E aqui os desfechos tradicionais do paciente com doença metastática, especialmente doença resistente à castração. Então, sobrevida livre de progressão, que engloba sobrevida livre de progressão bioquímica, avaliada por PSA, sobrevida livre de progressão radiográfica, avaliada por imagem. E também recentemente incorporado os eventos relacionados ao esqueleto, já que a gente sabe que qualquer evento de fratura ou necessidade de radioterapia para esses pacientes, em geral, leva a piora de qualidade de vida, e vários estudos recentes têm incorporado essa avaliação como parte de avaliação de desfecho dos estudos, né? Bom, falar rapidamente de biomarcadores para se entender o prognóstico da doença em relação a desfecho. Então, eu vou falar principalmente dos biomarcadores prognósticos, que são aqueles relacionados a tentar identificar fatores que possam nos dizer a história natural da doença independente do tratamento. Não vou falar muito de biomarcadores preditivos, que são aqueles que, quando identificados, vão nos direcionar para um tratamento ou outro. Então, em câncer de próstata existem inúmeros biomarcadores prognósticos, né? Eu vou falar um pouco de cada um deles. E existem também alguns potenciais biomarcadores preditivos, que eu não vou entrar em detalhe, a gente pode discutir depois se for o caso. Então, em relação a biomarcadores prognósticos, na doença sensível à castração, a gente sabe que o volume de doença é muito informativo em relação a desfecho. Ou seja, o paciente com doença de baixo volume, ou chamado doença limitada, tem melhores desfechos do que o paciente com doença de alto volume. Isso já foi demonstrado em vários estudos. Um outro endpoint muito importante é a cinética do PSA, o nadir do PSA. A gente sabe que pacientes que iniciam a hormonoterapia, que têm um PSA nadir menor do que 0,2, têm melhores desfechos de sobrevida, comparado com pacientes que não têm um nadir ideal, por exemplo, pacientes que não têm nadir abaixo de 4 nanogramas por ml. Esses pacientes têm um prognóstico muito pior e uma sobrevida também inferior. Isso também vale para um cenário de doença mais avançada, por exemplo, doença resistente à castração que recebe a abiraterona. Então a gente observa que quanto mais profundo é
a redução do PSA. Então, por exemplo, pacientes que têm um declínio de PSA acima de 90% têm melhores desfechos. Pacientes que não têm declínio de PSA têm um desfecho pior. Tá? Isso é intuitivo, mas é importante que seja demonstrado nos estudos clínicos e faz parte dessa avaliação. Outros dois fatores muito importantes, a gente acaba não tendo a utilização de célula circulante tumoral no nosso meio, mas a gente sabe que também é um fator prognóstico importante. E o LDH, que muitas pessoas acabam não utilizando, mas também, quando vocês verem um paciente com câncer de próstata metastático, com DHL alto, esse paciente tem um pior prognóstico, independente de qualquer outro fator. Isso também é bem demonstrado nessas curvas. E o sítio de metástase. A gente sabe que dependendo do sítio de metástase, o paciente pode ter pior ou melhor prognóstico, sendo os melhores prognósticos pacientes com doença linfonodal exclusiva, depois paciente com doença óssea e pulmonar, e o pior prognóstico em pacientes com doença hepática. Esse, na verdade, foi um compilado de vários estudos que tentou entender quanto que cada um desses fatores impacta no prognóstico. Tá? Então, quanto maior o círculo, maior o impacto em relação ao prognóstico, mostrando que, na verdade, aqui é o PSA. Então, o PSA ele é importante, mas ele não é o fator mais importante em relação ao prognóstico desses pacientes. Por exemplo, como eu falei para vocês, o LDH é um fator que impacta muito mais em prognóstico do que o próprio PSA, além de anemia e outros fatores. Bom, e existem vários estudos que tentaram juntar esses fatores e estratificar os pacientes em grupos de risco. Esse é um deles. Em pacientes resistentes à castração, eles pegaram esses 5 fatores, incluindo o DHL, a presença de metástase, o número de metástase acima de 10 ou menor do que 10 lesões ósseas, PSA maior ou menor que 40 aproximadamente, a presença linfonodal sim ou não e o nível de hemoglobina. Eles viram que todos esses fatores impactavam em prognóstico e criaram então grupos de risco com até um desses fatores, 2 desses fatores, 3 a 5, mostrando, não sei se está dando para se está claro, mas mostrando que quanto maior o número de fatores, pior é o prognóstico. E que, na verdade, os pacientes com 5 fatores têm quase 10 vezes maior risco de progredir do que pacientes que não têm nenhum dos fatores. Mostrando que, de fato, a gente precisa avaliar não só um fator, mas todos esses fatores para tentar entender a biologia do paciente e o seu prognóstico. E aqui, as curvas mostrando esses 3 grupos, mostrando claramente que os pacientes com um menor número de fatores têm um melhor desfecho, um melhor resultado do tratamento do que pacientes com com um maior número desses fatores. Bom, e como é que se avalia, então, nos estudos clínicos, se o paciente está respondendo, está progredindo, já que a gente tem um PSA que é um marcador importante, mas não é o único marcador que deve ser avaliado nesse contexto. Então, na verdade, esse foi a primeira força-tarefa que tentou padronizar a avaliação de resposta desses pacientes. Nessa época, basicamente se utilizava o PSA e cada estudo reportava um desfecho diferente em termos de avaliação de PSA. Então, o que eles buscaram fazer foi padronizar. Falaram, olha, então deve ser reportado a taxa de pacientes que tiveram declínio de PSA acima de 50% como principal desfecho de PSA nessa população. Posteriormente, a gente teve o Prostate Cancer Working Group 2, que foi publicado há 10 anos atrás, praticamente, que, além de refinar, e eu vou mostrar isso mais à frente, refinar a avaliação do PSA, incorporou outros parâmetros de avaliação de resposta, principalmente imagem e sintoma. E trouxe um pouco do conceito de que o PSA não deve ser utilizado isoladamente para determinar a progressão. Alguns pacientes têm elevação de PSA e muitas vezes você não precisa interromper um tratamento por isso. E mais recentemente, há cerca de 2 anos atrás, foi publicada então a última versão desses critérios, tentando incorporar também um pouco de biomarcadores e já prevendo a incorporação de alterações genéticas e genômicas que vão ser incorporadas nessa avaliação prognóstica. Bom, então, eu não espero que vocês leiam isso, não é esse o objetivo, mas só para a gente ver a recomendação do que deve ser avaliado no início do tratamento de um paciente com câncer de próstata avançado. Então, essa coluna eram as recomendações em 2008. Essa coluna foram as recomendações em 2016. Então, não é para ser lido, mas só para vocês verem que o número de fatores que se recomenda hoje que sejam avaliados no início do tratamento do paciente mudou muito, Ou seja, houve um aumento de complexidade, porque se entendeu que não é só o PSA e o sintoma do paciente que deve ser avaliado, mas sim a imagem, e não é só a imagem como um todo, é avaliar
o osso, diferente do linfonodo, diferente da doença visceral. Então aqui deve-se avaliar histologia, parâmetros clínicos, terapias sistêmicas prévias que impactam no que vai ser feito posteriormente, radioterapia prévia, aí sim PSA e testosterona, imagem, eles dividem então na loja prostática, linfonodo, víscera e osso, né? Então fazendo uma avaliação muito mais abrangente dos pacientes. Então falando um pouco de PSA, né? Então na primeira versão, em 1999, o que se definia? Então a resposta por PSA foi definida como um declínio maior do que 50% do valor após tratamento comparado com o valor pré-tratamento. E progressão era qualquer aumento acima de 50%. Então era um critério relativamente simples, né? O que mudou em 2008 com o melhor entendimento da biologia da doença? Então mudou que, em primeiro lugar, nas primeiras 12 semanas, se o paciente está bem, você não deve levar em consideração somente elevação isolada de PSA para mudar o tratamento. Então isso ficou bem claro nessas primeiras frases, né? Então o paciente que começou um tratamento, tem elevação inicial de PSA, está bem clinicamente, sem nenhuma evidência de progressão clínica, você deve manter o tratamento porque o paciente pode se beneficiar no futuro. E progressão. A progressão também se mudou o critério, né? Então se divide os pacientes que têm declínio inicial do PSA dos pacientes que nunca reduziram PSA, mas de qualquer forma a definição é qualquer aumento acima de 25% e não mais 50%, e esse aumento deve ser confirmado numa segunda medida. Então, esses são os critérios utilizados em todos os estudos clínicos para avaliar a progressão por PSA. Uma coisa importante que foi incluída nessa avaliação em 2008 e não tinha menção em 99 é em relação aos sintomas, né? Nem todo paciente que está tendo declínio de PSA está tendo resposta do seu tratamento. Então, a gente tem alguns pacientes que podem progredir com componente indiferenciado e que às vezes tem piora de sintoma mesmo com PSA não se elevando. Então, o sintoma é um componente importante da avaliação e se o paciente tem piora de sintoma, a gente tem que investigar com imagem, né? Não tem muito outro jeito. E aqui são, então, os principais padrões de resposta com PSA, né? Então, a gente tem claramente o paciente que inicia um tratamento e tem aumento de PSA, e esse paciente, em geral, realmente não está respondendo. A gente tem um paciente que claramente responde, tem uma grande sensibilidade ao tratamento, como exemplificado nessa curva. E nós temos uma maioria dos pacientes que, na verdade, tem uma resposta inicial e depois o PSA começa a se elevar, né? A grande dificuldade que a gente tem é quando interromper o tratamento nessa fase, né? O paciente começa a elevar o PSA, qual é o melhor momento de interromper? Antigamente, o paciente tinha 2 elevações de PSA, já se interrompia o tratamento. Hoje a gente não é mais a recomendação fazer isso. Então, a gente avalia por imagem. Se o paciente não tem progressão por imagem, a gente tende a manter o tratamento. E hoje, na última versão do Working Group, em 2016, eles aceitam que até pequenas progressões por imagem, contanto que o paciente esteja bem e não esteja sob risco da progressão, é aceitável que se mantenha o tratamento, né? Porque já foi demonstrado que quando você para o tratamento, há a impressão de que a doença acaba progredindo mais rápido. Existem outros padrões de resposta do PSA que a gente tem que estar atento, né? Então, um deles é esse daqui, que eu já mencionei, né, que é o paciente que tem uma queda inicial e depois o PSA vai lentamente aumentando, né? Então, observe que se você interromper o tratamento muito precoce, você pode deixar de dar o benefício para o paciente. Esse paciente foi mantido no tratamento e foi interromper o tratamento uns 2 anos depois. Ou seja, não é porque o paciente está apresentando pequenas elevações de PSA que a gente deve interromper o tratamento. E o segundo, que é mais difícil, é o flare de PSA. É o paciente que você vai iniciar o tratamento, muitas vezes quimioterapia, o PSA tem uma elevação inicial muito significativa, o paciente fica ansioso, o médico fica ansioso, a família fica ansioso, todo mundo quer parar o tratamento. Mas nem sempre o paciente tem progressão. E por isso que a recomendação é, dentro das primeiras 12 semanas, se o paciente está bem, a gente segue o tratamento. Porque pode acontecer isso aqui, né? O paciente pode depois voltar a cair o PSA e ter sua doença controlada por um tempo prolongado. Então, são as mensagens que a gente tem que estar atento a esses padrões de resposta por PSA. Falando em doença óssea, também na primeira avaliação do Working Group, na verdade, não havia uma padronização de como avaliar a resposta pela cintilografia óssea. Então, na verdade, qualquer lesão nova já era igual à progressão, o paciente era retirado do estudo, ou então o paciente trocava o tratamento. Em 2008, se entendeu que pode haver um flare
da doença óssea, ou seja, você inicia um tratamento, o paciente tem resposta, ele está melhorando, faz uma cintilografia e aparece uma ou duas lesões novas. Tá? Não necessariamente isso significa progressão, e desde essa época foi estabelecido o critério 2+2 para se utilizar na avaliação de progressão. Então, o que é esse critério, né? Então, esse é o paciente que tem progressão. Então, o paciente tinha 2 lesões ósseas, começou o tratamento, surgiram mais 2 lesões ósseas. Nesse cenário, você não deve interpretar esse padrão como progressão, você tem que repetir uma cintilografia óssea em 6 semanas, pelo menos. Se o paciente continua apresentando novas lesões, aí sim você define progressão e muda o tratamento. E por que isso? Porque o paciente pode, na verdade, ter 2 lesões ósseas, passar para 4 e continuar com essas 4, configurando um flare, e não necessariamente você precisa interromper o tratamento tão precoce. Então, aqui alguns exemplos que eu vou mostrar. Por exemplo, esse paciente, então observem que ele iniciou o tratamento com monoterapia, o PSA era relativamente baixo, mas a primeira avaliação por imagem houve o surgimento de lesões, né? Então essa lesão ficou mais aparente e houve o surgimento de outras lesões. Mas o PSA do paciente, o PSA reduziu para 0,5. Né? Esse paciente foi mantido no tratamento e observem que depois essas lesões acabaram tendo uma melhora, né? Uma menor captação ao longo do tempo, e o paciente não foi retirado de uma droga que o beneficiou. Né? Então só cuidado com surgimento de lesões ósseas num paciente bem, com PSA em redução. Isso não necessariamente significa progressão. Aqui um outro exemplo de um paciente com maior volume de doença, também mostrando a mesma coisa. Né? Então, na primeira avaliação por imagem, surgimento de algumas lesões, que depois não se confirmaram inicialmente, e só depois o paciente acabou apresentando progressão de doença, mas um tempo posterior, ele acabou tendo o benefício de ter sua doença controlada por esse período. Então, só para vocês terem uma ideia da importância, foi feita uma análise dos estudos de abiraterona, comparando avaliação de doença óssea por método antigo, ou seja, qualquer lesão nova igual a progressão, ou utilizando esses critérios. Então, só para vocês terem ideia, dos 108 pacientes que tinham progressão de doença com base em qualquer aumento de lesão, na hora que esses pacientes foram utilizados os critérios que são hoje utilizados, 92 deles não tinham progressão. Tá? Então, a taxa de falsa progressão em cintilografia óssea, feita logo no início do tratamento, é muito alta, chegando aí próximo de 80% a 85%. Então, é só um cuidado na avaliação. É claro que o paciente está recebendo abiraterona ou enzalutamida há 2 anos, o PSA começa a subir, ele faz uma cintilografia, surgem lesões novas, isso é progressão. Isso aqui se refere às cintilografias feitas no início do tratamento. Bom, acho que esse é o último slide, então só para finalizar, então é de fundamental importância a padronização dos desfechos para que os estudos clínicos sejam feitos e se consiga estabelecer qual que é o benefício de cada um desses tratamentos. Né? O câncer de próstata é uma doença muito heterogênea, o paciente tem que ser avaliado de forma ampla, não só da parte clínica, exame laboratorial de imagem, e esses pacientes devem ser monitorizados continuamente ao longo da sua história natural, não só com PSA, mas também com exame de imagem. É fundamental que a gente integre todos esses testes e avaliações para que a gente possa dar o benefício dos tratamentos ao paciente e para que ele possa ter então os melhores desfechos com o tratamento. E no futuro é possível que não só imagem e PSA vão ser incorporados, mas inúmeros outros testes, como avaliação de DNA circulante, alterações genômicas, que vão ser integradas como não só biomarcadores prognósticos, mas também que vão ajudar a gente a definir qual é o melhor tratamento para esses pacientes. Então acho que eu consegui terminar antes das 9. Obrigado aí, pessoal. Dr. Álvaro, tem uma... Essa avaliação de resposta é interessante porque 20 anos atrás, quando a gente só tinha o mapeamento ósseo para definir se... Muitas vezes a gente ia fazer a cirurgia, fazer um mapeamento ósseo, tinha umas captações esquisitas no osso do paciente, não sabia se eu levava esse paciente para tratamento definitivo ou não. E uma das táticas que a gente usava na época era fazer hormonioterapia para ver se aquela lesão ela ficava mais evidente no mapeamento ósseo que por recaptação e não por progressão específica da doença. Eu não sei porque eles já não incorporaram isso no grupo 2, lá no Prostate Cancer Working Group 2, porque era uma coisa de prática corrente na grande maioria dos centros.
Isso, só para você ter uma ideia, você mostrou aí, quase 85% das lesões não são lesões de fato e progressão, são simplesmente uma reação exacerbada pela aplicação da hormonoterapia. Eu sempre nunca tinha entendido porque que eles, desde aquela época, lá 10 anos atrás, não tinham incorporado isso na avaliação. Então, na verdade, em 99, na primeira versão desses critérios, eles não tinham incorporado isso, né? Em 2008 que foi incorporado. Então, os estudos de abiraterona e enzalutamida, por exemplo, que são os estudos mais recentes, já incorporavam esses critérios. Para se evitar retirar o paciente de um tratamento eficaz com base no surgimento de uma ou duas lesões ósseas numa cintilografia inicial, que na verdade não era uma progressão e sim resposta, né? Então, esse cuidado foi tomado, mas isso relativamente recente, aí nos últimos 10 anos. Vocês têm alguma pergunta aí de Salvador? Sim. Nós estamos aqui discutindo se, com esse novo reconhecimento de lesões metastáticas, desculpa, por exemplo, na cintilografia, a gente não está ouvindo. Não está ouvindo nada ou está ouvindo pouco? Está ouvindo baixo, dá para ouvir aí? Vocês podem repetir a pergunta, porque estava no mudo aqui. Melhorou agora? Um pouquinho baixo. Está um pouco baixo. Vamos tentar agora. Está ouvindo para você? Boa ideia. Agora vocês me ouvem? Agora sim. Boa, verdade. A pergunta era sobre PET-PSMA e o seu papel no acompanhamento dos tratamentos de segunda linha, se visualizar muitas lesões vai nos ajudar a entender melhor essa biologia e a resposta à droga, ou se vai nos confundir? Então é uma pergunta muito boa e muito atual, né? Então, na verdade, o PET-PSMA hoje está sendo utilizado predominantemente no cenário de avaliação de pacientes com recidiva bioquímica, pós-prostatectomia ou pós-radioterapia, para ajudar a definir quem é o paciente que deve ser submetido a um tratamento local de resgate ou um tratamento sistêmico, né? O PET ainda, a gente não tem uma padronização do PET-PSMA para acompanhamento de pacientes em tratamento. Então isso é uma coisa que é importante, porque, por exemplo, a cintilografia óssea foram anos de avaliação para se padronizar qual é a forma de se dizer se o paciente está respondendo ou progredindo. Então o PET ele traz não só a questão anatômica, mas traz a questão funcional, né? Então precisa ser definido, e eu acho que o PET vai acabar sendo incorporado nesse cenário, qual é a avaliação de SUV que vai ser considerado que o paciente respondeu, né? Qual vai ser a avaliação de SUV que vai ser considerado que o paciente progrediu. Não tem ninguém da medicina nuclear aqui para comentar, mas a gente sabe que o paciente faz um exame em momentos diferentes, dependendo de uma série de fatores, o SUV ele pode ser maior ou menor. A gente sabe que pacientes que têm a próstata em loco, o SUV nas lesões à distância também pode variar. Então, é um método muito promissor, mas que ainda não deve ser utilizado para avaliação de resposta. Além disso, o PET-PSMA tem sido utilizado como um biomarcador preditivo de resposta à terapia com PSMA, né, com o PSMA-Lutece, PSMA-Actínio. Então, alguns grupos na Alemanha, como é de conhecimento de todos, têm utilizado esse tratamento, e os pacientes que vão ser submetidos a esse tratamento precisam ter um PET-PSMA captando, obviamente, né, e eles utilizam o PET na avaliação de resposta. Acho que todo mundo já viu essas figuras de resposta após PSMA-Lutece ou Actínio, e é possível que o PET seja incorporado no segmento de pacientes nessa terapia, se ela realmente se mostrar eficaz. Eu não sei se eu consegui responder bem a sua pergunta, mas a minha impressão é que ainda é cedo para se utilizar o PET como exame de acompanhamento no paciente em tratamento. Respondeu perfeitamente. Uma outra dúvida que surgiu aqui em Salvador é em respeito ao PSA. A gente sabe que o NADIR vai ter um papel importante no diagnóstico, mas no segmento depois, se essas ascensões elas vão ser sempre seguidas de uma confirmação de imagem, seria talvez importante, após o NADIR, a gente convencer esse paciente, se convencer de que o PSA perde a sua importância e passa talvez a dever ser feito em datas muito precisas para não nos confundir? Então,
O PSA é sempre um dilema, porque o paciente ele começa a história dele no câncer de próstata muito ligado ao PSA, né? É a ferramenta de avaliação da doença que ele entende mais fácil e que ele consegue acompanhar, né? Para o paciente é muito fácil acompanhar o PSA, muito mais difícil avaliar um exame de imagem. Então, o que é recomendado hoje é que o paciente seja acompanhado não só com PSA, mas que o paciente também faça exames de imagem periodicamente, mesmo com PSA em queda. Por quê? Porque você tem uma imagem inicial, aí vamos supor, 6 meses depois o PSA do paciente saiu de 1000, foi para 5. Tá? Se você não faz uma imagem quando ele está respondendo, depois quando o PSA começar a subir, você fica sem ter um parâmetro de comparação fidedigno. Você vai comparar sempre com o exame inicial. Então é importante que o paciente faça exame de imagem ao longo do tratamento, para que, além do PSA, você tenha o exame de imagem como uma ferramenta de avaliação de resposta e progressão. Então, sim, quando ocorre o nadir do PSA e o paciente depois começa a evoluir com elevações de PSA. Esse é um grupo muito heterogêneo de pacientes. Tem pacientes que declinam o PSA e o PSA começa a subir muito rápido depois, e o paciente acaba evoluindo com uma doença em rápida progressão. Isso, em geral, é mais fácil de se determinar, porque o PSA sobe de forma significativa e o exame de imagem demonstra progressão. Agora, a grande dificuldade é no paciente que tem um declínio muito favorável do PSA e depois o PSA começa a lentamente se elevar. Esse paciente, ele fica ansioso, a família fica ansiosa, ele fica preocupado por que você está mantendo o tratamento mesmo com o PSA subindo. E a principal forma de convencer o paciente nesse cenário é você fazer exames de imagem periódicos. E se a doença não está progredindo, você explicar para o paciente que pequenos aumentos do PSA não significam progressões significativas, que no global, aparentemente, o paciente está tendo benefício com o tratamento. Né? E se houver qualquer progressão significativa, então ele troca de tratamento. Isso é muito verdade com as terapias orais, né? Com os novos bloqueadores hormonais, porque são tratamentos muito bem tolerados. Né? Então é um paciente assintomático, que está bem, PSA com discreta elevação e não tem progressão por imagem. Então é um paciente que, em geral, está se beneficiando do tratamento e ele deve ser mantido. Alguma outra questão? Alguém algumas perguntas? A gente pode encerrar, né? Acho que sim. Encerrar? Vamos encerrar? Funcionando aqui, não? Vamos encerrar, Breno? Acho que já deu 9 horas aqui também, a gente precisa... Bom, obrigado pessoal de Salvador. Obrigado a todos aí, um abraço. O convite é sempre uma honra poder participar dessas reuniões e tem sido de grande agradecimento do nosso grupo. Muito obrigado. Obrigado, pessoal.